Olá YouTube. Vou tentar em pequenos vídeos, contar-vos a história da nossa viagem aos Pirineus. No último episódio ficamos aqui, a caminho da última secção off-road da terceira etapa. Depois de alguns quilómetros de asfalto, entramos num paraíso de beleza natural, que para nós foi um dos pontos altos desta viagem. Este magnífico trilho de montanha, recheado de vida animal, coberto por um manto verde, salpicado dos restícios da neve do último inverno, era o cenário ideal para terminar o quinto dia de viagem, e acreditem que estas imagens não representam a verdadeira beleza do local, visto ao vivo é ainda mais impressionante. Se conseguissem ver a minha cara neste momento, era assim que ela estava. Aconselhamos a todos os amantes das viagens de aventura a vir fazer o ACT Pirineus, e se não tiverem disponibilidade para fazer todas as etapas, a segunda e a terceira etapa são sem dúvida as mais impressionantes em termos de beleza natural. E como tem sido habitual, parece que vamos terminar o dia, bem molhados. Começamos o dia bem cedo. A etapa de hoje tinha cerca de 265 km, e a percentagem de off-road era de 45%, mas nós queríamos fazer um trilho extra que tínhamos visto na net e isso ia acrescentar quase 100 km ao nosso dia, pois tínhamos que fazer um desvio de 50 km para lá chegar e depois regressar ao track do ACT. Segundo o site do ACT, o grau de dificuldade da etapa de hoje era entre fácil e médio. Um erro de cálculo na trajetória tinha-me feito cair, e parece-me que a escolha de pneus não terá sido a mais acertada para esta aventura. Mas sobre isso irei falar mais à frente. Ela está engatada. Aparentemente parece estar tudo bem, por isso vamos seguir viagem. Parecia estar tudo bem, até que começamos a descer e tive que usar o travão de trás. No início ainda travava alguma coisa, até que deixou de travar por completo. Houston, we have a problem. O parafuso que liga o pedal do travão de trás ao cabo que aciona as pastilhas de travão tinha-se perdido na queda. Nada que um conjunto de braçadeiras do Lidl não resolva. Como podem ver pelo gráfico de altitude, a quarta etapa tem apenas uma zona de alta montanha na parte inicial, e grande parte dela rola abaixo dos 1500 metros. A mudança de paisagem já se faz sentir, deixando as montanhas, e passando para florestas, que são autênticos parques de diversões, repletos de poças de água, para chapinhar. Os trilhos nesta secção são autênticas estradas de terra, o que permite fazer velocidades mais elevadas. Com a minha queda, tínhamos perdido aproximadamente 45 minutos, e precisávamos ganhar algum tempo, pois ainda queríamos fazer o trek extra, que tínhamos sacado do Wikilog.
Chegámos ao local onde tínhamos que fazer o desvio, e o pensamento que tivemos para nos ajudar a decidir, foi o mesmo que temos utilizado toda a viagem. Provavelmente nunca mais cá voltamos, por isso é para fazer. Tínhamos então aproximadamente 60 km pela frente, 30 para ir e 30 para regressar. Mal sabíamos nós, que estes 60 km nos iam levar mais de 3 horas a fazer, e que nos iria levar a um sítio, que se revelou o mais incrível de toda a viagem. Na altura que iniciamos o desvio, estávamos a pouco mais de 700 metros de altitude, e no ponto mais alto, vamos estar a mais de 2600. Tudo isto em pouco mais de 25 km, por isso, já vamos a contar que o trilho vai ser picante. Apesar do trilho não ser extremamente difícil, requer alguns cuidados adicionais, uma vez que neste local, para além de estarmos muito afastados da civilização, não há rede nos telemóveis. Qualquer incidente aqui, implica várias horas de resolução, por isso aconselhamos a terem atenção à hora do dia e às condições climatéricas, que neste local, estão em constante mudança. Fazer este trilho, sem companhia, não é de todo aconselhado, pois em caso de incidente, vamos necessitar de alguém, que vá buscar ajuda. À medida que vamos subindo, e a altitude vai aumentando, vai-se notando a temperatura a baixar. Apesar de não ter gravado, no topo da montanha, chegaram a cair alguns flocos de neve. Como já tinha dito num episódio anterior, o planeamento desta viagem inclui alguma pesquisa, e foi no canal do YouTube de um motociclista espanhol que ouvi falar deste trek. Ele descreve-o como provavelmente o sítio mais incrível dos Pirineus onde se podia ir de moto. Depois de aqui estar, subscrevo totalmente as suas palavras. Que cenário incrível! Já agora, o nome dele é Fly GT, e este é o canal dele. Agora era a altura de fazer o caminho inverso, o que revelou paisagens igualmente incríveis. Neste momento, eram aproximadamente 2 da tarde, e ainda tínhamos mais de 175 km pela frente. Ia ser difícil acabar a etapa de hoje seguindo o trek, mas íamos tentar.
Embora nas imagens não pareça, a descida tinha bastante inclinação, e descer com motas que pesam mais de 200 kg requer uma atenção extra. Como podem ver, o Lincel, o simpático alemão de 63 anos, rolava super bem. Contou-nos que toda a vida fez enduro, e isso era notório pela maneira e pela vontade com que manobrava a sua KTM 890. Agora vou-me calar e desfrutar da música e do cenário.